Vamos continuar então a correção às questões de 41 a 45 da prova rosa de prótese dentária, tá? Acompanha aqui comigo, vamos lá. Começando aqui então, questão 41, tá? Primeiro a gente tem aqui a capa da nossa prova, só pra gente confirmar o ano e a especialidade, tá? E aí aqui a gente tem a questão 41, tá? De acordo com Cardoso, 2012, então a gente já sabe que é uma questão de prótese sobre implante. Como é denominado o pilar que se constitui em um tubo acrílico que se acopla diretamente sobre o implante e poderá ser adaptado idealmente à maioria das situações através do enceramento, para então ser transformado em um pilar metálico, através de um processo convencional de fundição, né? Parecido aí o que a gente tem com a restauração metálica fundida, né, sobre dente. E aí a gente tem essa questão do implante aí, fazendo uma analogia bem, então, bem distante, né, não tão próxima. Mas enfim, o que a gente tem aqui é que no livro do professor Cardoso, ele deixa bem claro que essa característica, né, essa definição está relacionada ao UCLA, tá? Então, só poderia ser essa a resposta e eu vou provar aqui para vocês, na próxima slide, eu coloquei aqui, ó, a página, tá? Que fala a respeito disso, tá bom? Então, tem essa imagem aqui na página que tá referente a essa questão, né? E aí tá escrito aqui, ó, foi desenvolvido na Universidade da Califórnia de Los Angeles, né, que é a UCLA, constitui-se um tubo acrílico que se acopla diretamente sobre o implante e pode ser adaptado idealmente à maioria das situações através do enceramento, para então ser transformado em um pilar metálico pelo processo convencional de fundição, tá? E aqui ele fala das vantagens do UCLA, né? E aí a gente tem aqui a desvantagem. Então, assim, então, pessoal, essa é realmente um tema, né? Esse é realmente um tema que a gente precisa ficar ligado, porque foi cobrado, né, na prova já uma vez, então pode vir novamente perguntando vantagem, desvantagem, tá? Então é bem possível que isso aconteça, fiquem de olho, tá? Próximas questões aí, se cair, vocês vão lembrar de mim. Então é isso, essa é a questão 41, então realmente o resultado é que a gente tem esse gabarito letra C. Vamos lá, questão 42. Segundo Telles, a respeito do planejamento das reabilitações protéticas nos pacientes edentados, né, sem dentes, assinale a opção incorreta. Então, gente, ele está pedindo a resposta errada, né? Nessas alternativas aqui, vai estar a maioria certa e vai ter uma que vai estar errada, a gente tem que saber por quê. E aí eu trouxe aqui para vocês, logo no início do livro do professor Telles, na página 4 e 5, né, no primeiro capítulo, tem essas informações aqui, tá? E aí todos esses textos que eu peguei, essas partes do livro, né, que estão nessas páginas que eu mencionei, estão relacionadas a essas opções, tá? Então a gente vai encontrar essas mesmas frases, tá? Um copia e cola igualzinho. A prova da Marinha costuma ter justamente isso. Então, quando a questão está errada, geralmente eles mudam uma palavra, né? Para poder fazer a afirmativa ficar errada. Por isso que fica tão difícil mesmo, né? Porque às vezes, se você não lê com atenção, você às vezes lê o certo, né? Mas está escrito errado, por você saber muitas vezes o certo, e aí acaba não encontrando a resposta que estaria incorreta, né? Então, essas aqui, ó, vamos ler juntos aqui. Primeiro quadrinho aqui, ó. Logo, o profissional que se propõe a ter como pacientes indivíduos que perderam os dentes, deve estar consciente da existência de dois pré-requisitos fundamentais para se tornarem aptos a realizar o tratamento: extrema empatia pelo problema alheio, né, e conhecimento pleno do alcance das limitações das técnicas que podem ser utilizadas para reabilitar esses indivíduos e devolver-lhes a qualidade de vida, né? Então vamos lá para a opção letra A, tá? Extrema empatia pelo problema alheio e conhecimento pleno do alcance das limitações das técnicas são pré-requisitos fundamentais para o profissional que se propõe a tratar indivíduos que perderam os dentes. Então, é exatamente ó, o que está escrito ali, né? Então, essa aqui é a opção da letra A alternativa letra A está correta, tá? A gente quer a incorreta, então não vamos marcar isso. Vamos ver a letra B. Está escrito aqui, ó. A retenção e a estabilidade das próteses totais são influenciadas por muitos, ó, tô lendo aqui, por muitos fatores, tais como a qualidade e a quantidade da saliva, a ação da musculatura e a oclusão. Vamos ver o que está escrito lá no livro do professor Telles. A retenção e a estabilidade dessas próteses, considerando os pontos mais críticos desse tipo de tratamento, são influenciados por muitos fatores, tais como a qualidade e a quantidade da saliva, a ação da musculatura e a oclusão, tá? Então, a letra B também tá certinha aqui. Não é a questão que a gente vai marcar, não é a alternativa que a gente vai marcar. Letra C. Nem sempre
se conseguem as condições ideais de retenção e estabilidade devido a condições desfavoráveis, tais como a anatomia do rebordo residual, problema de coordenação neuromuscular e intolerância ao uso da prótese por parte do paciente. Só de ler a gente já sabe que está correto, né? Tudo que ele falou aqui faz total sentido, e aí a gente pode comprovar isso aqui nesse quadrinho aqui, tá? Que está falando exatamente isso relacionado a essa questão aí dessa alternativa. E aí vamos ler esse outro quadrinho aqui, ó. A instalação dos implantes deve atender a necessidades ditadas pela restauração. Portanto, se a anatomia não permite o posicionamento ideal dos implantes, o plano de tratamento deve ser modificado, assim como o resultado restaurador desejado orienta os procedimentos cirúrgicos. A comunicação entre o cirurgião e o protesista é um aspecto crítico, tá, no controle do caso. Então, isso aqui é o que está no livro, né? E aí, o que a gente tem aqui na alternativa letra D? A instalação dos implantes deve atender às necessidades ditadas pela anatomia do rebordo, certo? Portanto, se a anatomia não permite o posicionamento ideal dos implantes, o plano de tratamento deve ser mantido? Não, né? O plano de tratamento deve ser alterado, né? A gente tem que modificar, né? De acordo com essa questão da anatomia do posicionamento ideal dos implantes, né? Se a anatomia não permite o posicionamento ideal, a gente altera o plano de tratamento, a gente não mantém o plano de tratamento, né? Então, essa aqui é a nossa resposta errada, gabarito letra D, tá bom? Vamos ver a letra E aqui, é uma frase que está provavelmente correta, né? A chave de uma boa indicação protética consiste em reconhecer e pesar as necessidades e as possibilidades do paciente, com os tipos de próteses que, por critérios técnicos a ele, podem ser oferecidos, tá? Então, essa frase aqui é a frase que está escrita aqui, ó, nessa parte aqui do livro, tá? Então, ele tem aqui justamente essa frase, está relacionado às limitações aí da instalação de implantes ósseo-integráveis para reter as próteses, tá? Então, a gente tem essa informação, é uma frase que está certinha, do início ao fim. Então, a gente mantém aqui resposta incorreta, né? É o nosso gabarito letra D. Questão 43. É uma questão sobre pinos intrarradiculares. Vamos lá. Segundo Baratieri, assinale a opção correta, tá? Então, ele quer aqui a opção certa. Vamos ver quais as questões aqui, as alternativas que estão erradas e por quê. Letra A. São indicados para dentes tratados endodonticamente que apresentam pequena perda de estrutura coronária. Uma pequena perda de estrutura coronária significa que ele tem muita quantidade de estrutura coronária, né? Se ele perdeu pouco, ele tem muita quantidade de estrutura coronária. Um dente que tem muita quantidade de estrutura coronária, ele não precisa de pino, né? Então, são indicados? Não, né? Não são indicados, tá? Então, essa resposta aqui está errada. A gente quer a correta. Seguimos. Letra B. Aumentar a retenção das restaurações é a finalidade dos pinos. É isso mesmo. A gente sabe que a função dos pinos é aumentar a retenção, né? É você conseguir obter uma retenção radicular para sustentar, né, as movimentações que existem na porção coronária do dente, né? Então, é para isso que existe o pino e, de fato, está certinho aumentar a retenção das restaurações. Então, esse é nosso gabarito, letra B. Vamos ver a C, porque está errada. Reforçar a estrutura dos dentes é a finalidade dos pinos? Não, né? Se a finalidade é aumentar a retenção, não pode ser reforçar a estrutura dos dentes, né? Não faz o menor sentido. A gente sabe que o pino não reforça estrutura de dente nenhum. Ele está ali justamente para conseguir aumentar essa retenção da restauração coronária, né? Então, não, letra C está errada. Letra D. Radiografias são absolutamente essenciais e servem para guiar a remoção de todo o material obturador do interior do conduto. Bom, estaria certo, né? Porque a gente usa radiografia e são essenciais para guiar, né? Mas não é para guiar a remoção de todo o material obturador, né? A gente sabe que a gente tem que deixar ali 3 a 4 milímetros de guta percha, né? Na região apical ali da raiz, né? Então, não é para remover todo o material obturador só porque vai colocar um pino intrarradicular, né? Então, não é uma opção correta, tá errada essa alternativa. Letra E. Uma relação de 2:1 entre a altura da coroa e o comprimento radicular do pino deve ser respeitada. Então, gente, não. Na verdade, o que a gente tem?
O professor Baratieri, ele fala que essa relação é de 1 para 1, tá? Então, não é 2 para 1, tá? Essa é a pegadinha aí. E aí eu vou mostrar, eu trouxe aqui alguns slides. Esse slide aqui está escrito exatamente o que está no livro do professor Baratieri, né? Do ano de 2010, o livro dele. E aí tá lá no volume 2, no capítulo de pinos intrarradiculares, a gente tem a seguinte informação, ó. Pelo menos 3 a 4 milímetros de material obturador endodôntico devem permanecer na região apical, tá? Então, isso aqui é o que está dizendo lá naquela alternativa que disse que tinha que remover todo o material obturador, né? Então, por isso que estava errado. E aí ele escreve aqui também, ó, uma relação de 1 para 1 entre a altura da coroa e o comprimento radicular do pino deve ser respeitada, tá? Então, esse autor aqui, que é o professor Baratieri, ele fala isso. A gente vai ver que é diferente do que está escrito no livro do professor Mesomo, tá? É um outro livro que ele era muito utilizado para prótese, para prova específica de prótese, né? Mas agora ele não está sendo mais usado na específica e está sendo usado só na parte de odontologia geral, tá? E aí costuma cair questões de prótese também na parte de odontologia geral, né? Então a gente tem que saber aí essas diferenças, tá? Em relação ao Baratieri e o Mesomo pra gente não se confundir, tá bom? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho para trazer um panorama para vocês sobre o assunto. O pino deve se estender, vamos continuar aqui, ó, ao menos por metade do comprimento da raiz suportada por tecido ósseo, tá? Então ele tem aqui essa informação de que é pelo menos, ao menos, né, por metade do comprimento da raiz suportada por tecido ósseo. E as paredes circundantes do canal, né, que seriam as paredes de dentina, devem ser desgastadas ao mínimo durante o preparo, né, para a colocação do pino, para não fragilizar ainda mais o dente, tá? Então isso aí é importante saber, mas não tá aí na nossa questão, né? É essencial que exista pelo menos 1,5 a 2,5 de estrutura dental coronária, conhecida como efeito férula, né? Que é aquele remanescente ali cervical, né? Que a gente encontra nos dentes, né? Nas restos radiculares, né? Nas raízes e nesses elementos que estão bem desgastados com extensa destruição. É importante que tenha essa quantidade de remanescente aí cervical de 1,5 a 2,5, segundo Baratieri, tá? A gente vai ver que mesoma é diferente. Eu trouxe aqui para vocês, ó, o que tem no livro do Mesomo, tá? Que é um outro autor de outro livro do ano de 2006, mais antigo ainda, né? Então, a gente tem aqui, ó, o que o professor Mesomo diz. Ele diz que o selamento apical não é de 3 a 4. Lembra que o Baratieri, ó, vou escrever aqui. Baratieri, ele diz que é de 3 a 4 milímetros o selamento apical, que tem que ter de gutta-percha aqui no final, né? Então, o Mesomo diz que são 4 milímetros, tá? Então, essa é a diferença. Aqui, ó, o colar cervical, né? Que é o efeito férula, que o professor Baratieri se refere, né? E muitas literaturas também se referem ao efeito férula. O que o professor Baratieri diz sobre o efeito férula? Ele diz que é de 1,5 a 2,5 milímetros, né? E aqui a gente tem o professor Mesomo dizendo que o ideal é de 2 milímetros, tá? Então, essas diferenças aí é importante saber para a gente não cair nessas pegadinhas e não confundir, tá? E aí, a gente tem também as diferenças, ó, o professor Mesomo fala que o comprimento do pino tem que ter 2/3 da raiz, né? No caso aqui, a gente tem 1/3 e aqui tem 2/3, ó. Essa parte aqui seriam 2/3 da raiz e essa última parte aqui seria 1/3, né? Então, o pino, ele tem que estar aqui nessa proporção de 2/3, tá? Da raiz. Que seria também, ou, né, outra opção, né, seria metade da inserção óssea, tá? E aí, Baratieri também fala sobre essa questão da metade da inserção óssea, tá bom? Então, metade da inserção óssea, tá? Então, nisso eles estão iguais. E aí, Mesomo fala que são a proporção, né, coroa-raiz, seria 2 para 3, né? E que 1 para 1 é aceitável, tá? E aí lembra que o professor Baratieri fala de 1 para 1, tá bom? Dessa proporção, que inclusive é a nossa resposta lá da questão da última alternativa, tá bom? Que seria essa aqui. Então, essa letra E aqui, né? Que a gente fez e que tá errada. Então, nosso gabarito da questão 43, letra B. Vamos lá para a questão 44, tá quase acabando. Vem comigo. A gente vê aqui, ó, que a gente tem essa opção, né? Tá escrito aqui.
a gente tem essa pergunta, né, com relação a qual é o passo mais importante, né, da moldagem anatômica. E aí, o que a gente tem de informação, né? Todas essas alternativas aí são alternativas que estão corretas, tá? A gente tem no livro do professor Telles um capítulo só sobre moldagem anatômica, então dá uma lida lá, vocês vão verificar que tem todas essas informações, mas existe uma informação que ele fala aqui do passo mais importante, tá? E é justamente a seleção das moldeiras, tá bom? Então, olha aqui, ó, eu tirei o print aqui da tela, tá vendo? Da tela, né, no caso do livro, né, da página do livro, que tem essa informação, tá? Então, não tem pra onde correr, pessoal. Quando é assim, a gente tem que concordar com o que o autor tá dizendo e, claro, assinalar aí a questão, né, a alternativa correta da resposta, tá? Então, a gente tem como resposta aqui o nosso gabarito letra E, tá bom? Questão 45. Segundo Pádua, qual é a maior virtude da ferramenta de cópia biogenérica ou biocópia, né, são sinônimos, do sistema SEREC? Então, a gente tem aqui uma questão de CAD/CAM, né? E aí a gente sabe que na página 91 do livro do professor Pádua, ele tem o início do capítulo que ele fala, né, sobre as ferramentas, né, que existem no SEREC, né, que é um equipamento aí de CAD/CAM que a gente utiliza para poder fazer, né, as nossas restaurações aí de cerâmica, de material que for. Então, nessa ferramenta de cópia biogenérica, o que acontece, gente, é o seguinte: a gente tem, né, a gente começa a fazer o escaneamento da restauração final do paciente, ou seja, do provisório, né, a gente faz o escaneamento com o provisório na boca, e aí depois, quando a gente for, de fato, escanear o preparo, a gente já tem ali uma definição de como vai ser a restauração final, né? Então, a gente já tem alguns parâmetros já estabelecidos para o software poder reconhecer, tá? Então, a cópia biogenérica é isso, é você fazer o escaneamento da restauração final primeiro, e aí você coloca depois uma outra aba com o escaneamento do preparo do dente, tá? E aí, quando essas duas informações forem levadas, né, para o software, vai poder fazer a restauração já com os parâmetros mais definidos do que é esteticamente aceitável ali para o caso, né, que ficou bom, que o paciente aprovou da restauração provisória, tá bom? Isso é claro, tendo em vista que a coroa provisória vai estar satisfatória e adequada ali com o procedimento do caso, tá bom? Então, isso que é a cópia biogenérica. Então, baseado nisso, agora a gente vai ler aqui as alternativas e a gente vai conseguir achar aqui a resposta correta, tá bom? Vamos lá, me acompanha aqui. Então, continuando aqui, ó, questão 45, opção letra A. Registrar a forma final alcançada com o preparo do dente. Armazenar essa informação e, após escanear o dente, sobrepor a forma copiada e obter um desenho final da estrutura provisória. Gente, então, aqui tá errado, né? Registrar a forma final alcançada com a restauração do dente, né? Com a restauração provisória do dente e não com o preparo do dente, né? O preparo do dente não é a forma final alcançada, né? O preparo do dente é o escaneamento do preparo que a gente vai ter que fazer. E aí, se a gente tiver justamente a forma final, né, que é o dente já com a restauração provisória, a gente vai ter essa cópia biogenérica que aí sim a gente vai depois sobrepor, né, essa restauração final ao preparo para obter um desenho final da restauração provisória, tá? Então, isso aqui, a letra A tá errada. Letra B. Manter a referência anatômica dos setores não atingidos na etapa da reabilitação, uma vez que é possível trabalhar por segmentos de arco. Pessoal, isso aqui não tem nada a ver com cópia biogenérica, né? A gente manter a referência anatômica dos setores não atingidos na etapa da reabilitação não faz sentido, né, com o fato do que serve a ferramenta da cópia biogenérica, né? Relacionado ao que eu falei aqui para vocês e expliquei. Então, não é uma opção, tá? Se você conseguiu estudar e conseguiu ler sobre essa ferramenta do SEREC, você vai saber que essa opção aqui não faz sentido nenhum. Letra C. Registrar a forma final alcançada no ensaio, e armazenar essa informação e, após preparar o dente, né, sobrepor a forma copiada no preparo e obter um desenho final da restauração virtualmente idêntico ao obtido no mock-up, né? A gente sabe que mock-up é justamente o ensaio, né, restaurador final, certo? Ensaio restaurador final. Então, é isso mesmo, tá? Essa opção aqui é a nossa opção correta, tá bom? É a forma final alcançada no ensaio, tá? E não, ó, no preparo do dente, né? Então, isso aqui tá certo, tá bom? Ensaio. Letra D. Trabalhar sem troquéis nos modelos de trabalho, sendo viável admitir que o modelo de trabalho será o próprio paciente. Gente, não, né?
Não tem sentido isso aqui também, tá? Então, não é a resposta correta, também não tem nada a ver com cópia biogenérica, então não temos essa opção aqui como possível. Nosso gabarito aqui é a letra C, tá bom? Registrar a forma final alcançada com a restauração definitiva. Armazenar essa informação e, após retorno do paciente para reavaliação, realizar releitura do procedimento. Após retorno do paciente para reavaliação? Não, né? Isso é na mesma sessão, né? Então, não é no caso de retornar para reavaliação, né? Não é nada disso. É uma ferramenta que você vai usar ali no momento que você está escaneando o preparo. E aí, se você já tem ali o ensaio final, né? Restaurador, você vai escanear também nessa aba da cópia biogenérica para poder facilitar os parâmetros aí da confecção do dente final, tá? Da restauração final. Então, nosso gabarito da questão 45, letra C. Então é isso, gente. Chegamos aí ao final de mais uma questão no dia de hoje. Espero que vocês tenham aprendido muita coisa, que tenha sido muito produtivo, é o que eu espero, tá? E essa parte relacionada à tecnologia CAD/CAM, né, esse assunto de odontologia digital, é algo que é muito recente, né? O desenvolvimento dela tem sido frequente. A gente tem muitas atualizações de software, muitas empresas que estão focando nesse assunto, né? Então é importante a gente estar sempre ligado nisso e falando sobre isso. A gente vai estar resolvendo aqui junto as questões, né? Nessa prova desse concurso a gente tem a bibliografia dos professores Pádua e Teles, né? Que é o que a gente vai estar discutindo aí, questões a respeito disso. Sempre tem pelo menos uma ou duas questões na prova da Marinha que caem sobre esse assunto. Então a gente vai estar vendo tudo junto e tirando, né, trocando o máximo de informações a respeito, tá bom? Então é isso. Pro canal continuativo, continuem se inscrevendo, tá? Pra gente continuar tendo essa informação aqui, essa troca. Um abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.